mais um Ideias e Debates. E hoje nós vamos falar sobre TDAH e autismo, entender melhor as semelhanças e diferenças. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, eu recebo dois convidados. Doutora Fabrícia Signorelli, que é psiquiatra da infância e adolescência, e também o doutor Jorge Luiz Simeão, que é psiquiatra e representante da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Sejam muito bem-vindos ao Ideias e Debates e obrigada pela presença. Obrigada. Bom, queria começar explicando um pouquinho o que é o autismo e o que é o TDAH. Então, doutora Fabrícia, vou começar com a senhora. Gostaria que a senhora esclarecesse para o nosso público com uma linguagem um pouco mais acessível, que a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é o autismo. Bom, na verdade, o autismo, ele se caracteriza basicamente por prejuízos da comunicação verbal e não verbal, e outro espectro de sintomas estão relacionados a interesses e comportamentos restritos e estereotipados. Quando a gente menciona que uma criança tem problema na comunicação verbal e não verbal, aí implica realmente dificuldades de linguagem, de usar a linguagem para fins de comunicação, dificuldade da interação com os pares, dificuldade na interação social também com adultos, né? Dificuldade na troca, na reciprocidade socioemocional, né? E o outro aspecto de sintomas está relacionado a crianças que têm uma qualidade de interesses, às vezes, muito limitada. Então, o brincar dessas crianças, às vezes, são muito restritos, elas se interessam por tipos de brincadeira muito específicas, elas não apresentam interesse de brincar, têm dificuldade no brincar mais simbólico, né? Um brincar de faz de conta. Então, tudo que demanda abstração pode ser muito difícil para essas crianças, né? Então, o tipo de brincadeira que elas realizam, e às vezes mesmo quando elas conseguem, né, nos casos dos autismos mais leves, elas conseguem brincar com outra criança, às vezes a capacidade de inferir a intenção da outra criança na brincadeira, ou seja, entender o que a criança pretende na brincadeira, entrar nessa troca, né, que a brincadeira da criança demanda, é muito difícil para as crianças com autismo. Então, brincar abstrato é difícil, a interação com as pessoas é difícil. Além de sintomas que hoje têm sido muito debatidos, são os sintomas de ordem sensorial. Então, crianças, né, adolescentes, indivíduos com TEA têm muitas desregulações de ordem sensorial. Então, são mais sensíveis a determinados tipos de barulho. Então, às vezes, um liquidificador, um aspirador de pó, muita gente falando, eles se desregulam, né? Então ficam agitados, precisam colocar a mão no ouvido. Seletividade alimentar é um sintoma muito comum, então padrões alimentares extremamente restritos, né? Só comem determinada textura ou determinado sabor, às vezes uma dificuldade com textura de roupa, né? Então roupa que pega, botão, não anda descalço, ou não anda na grama, ou não pega na massinha, então essa questão da textura, regulações sensoriais relacionadas à parte vestibular. Então, essas crianças, às vezes, elas precisam rodar, girar, né? Elas se desregulam, se balançam, e isso explica um pouco até a questão das estereotipias motoras, que é aquele exemplo que tem o clássico, né? A criança com autismo que se balança. Isso é o tipo mais comum, quando as pessoas pensam no autismo mais grave, aquela criança que fica se balançando. Isso é um tipo de estereotipia motora, mas existem vários movimentos estereotipados que as crianças com autismo podem realizar, bater as mãos, se elas estão, né, que é o tal do flapping, se elas estão excitadas, mexer com a mãozinha, enfim, tem vários tipos de estereotipias. Mas, em linhas gerais, o que conceitua, né, os transtornos do espectro autismo são os prejuízos da comunicação verbal e não verbal e os interesses repetitivos e estereotipados, né? Então, a criança se interessa pelos mesmos padrões de comportamento. Doutor Jorge, gostaria que, depois dessa explicação do que é o autismo, que o senhor explicasse para a gente o que é o TDAH. TDAH é um transtorno neurobiológico que geralmente se inicia na infância e é caracterizado por uma tríade de sintomas. O déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, que podem estar presentes em
em proporções diferentes, de pessoa para pessoa, né? Como características mais comuns, né, que a gente vê, inclusive, na criança. A criança não conseguir prestar muita atenção a detalhes, em tarefas, dificuldade de sustentar a atenção por um tempo prolongado, aquela coisa de a gente conversar, chamar a criança, ela parecer que não está ouvindo, né, o que a gente está falando, não seguir as instruções que a gente dá, ou, né, acabar respondendo de pronto algo sem que a gente termine de falar, ter dificuldade de organizar a vida prática, no caso do adulto, a dificuldade da percepção do tempo cronológico. A vida de um adulto com TDAH, por exemplo, ela pode ser bastante sofrida porque os compromissos da vida cotidiana requerem exatamente aquelas funções cognitivas que estão emperradas no déficit de atenção. Então, a gente costuma ver adultos que deixam as coisas para a última hora, saem correndo na sexta-feira, na hora de fechar o banco para pagar as contas que ele teve o mês inteiro para pagar. Essas dificuldades de atenção podem promover dificuldades de relacionamento, seja com amigos, né, ou então com relacionamento até conjugal. São frequentes queixas, né, de que você não presta atenção no que eu falo, você não se importa comigo, ou no trabalho, não consegue compor com equipe, não consegue prestar atenção ou não se importa com o trabalho das outras pessoas, quando, na verdade, as coisas não são dessa forma. Visto de fora, o TDAH pode trazer algumas impressões, mas de dentro a situação é bastante diferente do que à primeira vista possa parecer. Muito legal essa explicação para entender um pouquinho o que é cada um dos tipos, porque o que a gente percebe, né, e acredito que os senhores também aí nessa experiência, né, lidando com crianças, adolescentes, enfim, que muitas vezes as pessoas confundem. Então, eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho das semelhanças que podem existir entre o TDAH e o autismo, doutora Fabrícia. Perfeito, né? E, na verdade, essa colocação é muito importante, porque o TDAH e o autismo, ao mesmo tempo que eles são diagnósticos diferenciais importantes, então é bem isso que você pontuou, né? Quando você fez a colocação, confundem. Então, são diagnósticos que quando uma criança, um adolescente, um adulto chega para um profissional, né, um psiquiatra, são diagnósticos que você tem que pensar, será que esse indivíduo está dentro do espectro do autismo? Será que é um caso de TDAH? Isso a gente usa o termo diagnóstico diferencial. Ao mesmo tempo, são diagnósticos que podem estar comórbidos, né? A gente tem escutado muito essa palavra comorbidade durante a pandemia, né? Então, quem é grupo de risco para o Covid, quem tem uma comorbidade, né? Isso também acontece entre o autismo e o TDAH. Então, o indivíduo ele pode ser um indivíduo com diagnóstico de autismo e ter o TDAH como comorbidade. Estudos recentes também mostram que indivíduos com TDAH, numa porcentagem menor, também podem apresentar sintomas autísticos, né? Então, os estudos colocam que a comorbidade do TDAH são estudos de prevalência, são bem variáveis, né? Tem estudos que mostram que vão de 30% a 35%, há estudos que falam 50% até 80% de sintomas de TDAH presente em indivíduos com autismo, e os estudos já em indivíduos com o TDAH mostram de 15% a 25% da prevalência de sintomas autísticos na população com TDAH. Então, às vezes, essa diferenciação, né, do que é comorbidade ou se é um diagnóstico diferencial, nem sempre é simples. É claro, né, se a gente pegar em linhas gerais, né, o que caracteriza principalmente o autismo é o prejuízo da interação social, né? Então, como eu mencionei, prejuízo da comunicação, da qualidade da interação, que às vezes isso pode ser muito significativo, e também de uma forma muito forte esses prejuízos de interesses, né, restritos, repetitivos, a qualidade, né, da interação e a qualidade dos interesses, né? Então, isso é o que é mais marcante, da mesma maneira que o Dr. Jorge explicou, que o que caracteriza de uma forma muito forte o TDAH são os sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção.
mas ao mesmo tempo pode acontecer uma sobreposição, eles estarem presentes nos dois transtornos. Então, existem comportamentos que são compartilhados pelos dois transtornos. Então, prejuízos na qualidade da brincadeira, né, dificuldade de iniciar, às vezes, uma interação social, uma conversa, né, a impulsividade, as birras estão mais presentes nessas crianças, comportamentos disruptivos, que às vezes agressividade, oposição. Então, eles compartilham, sim, de muitos comportamentos. Claro, existem diferenças, às vezes, que são bastante marcantes. Um exemplo disso, né? Para uma criança com TEA, às vezes ela faz hiperfoco. O que significa fazer hiperfoco? Ela fica focada muito tempo em uma determinada atividade, principalmente se aquilo faz parte da ilha, né, do foco de interesses. Enquanto, às vezes, para a criança com TDAH, manter o foco atencional por um período de tempo maior é algo extremamente desafiador, né? Às vezes, crianças que têm um predomínio de hiperatividade, impulsividade, elas falam demasiadamente, até em questionários de rastreio do TDAH, uma das perguntas, né, o SNAP-4, para criança e adolescente é o questionário de triagem, né, padrão ouro. Aí uma das perguntas é: essas crianças falam excessivamente? Enquanto para crianças com TEA, esse falar é às vezes uma das dificuldades. Essas crianças, às vezes, quando são verbais, são mais tendenciosas a falar pouco, exceto às vezes autistas de alto funcionamento, aí entra a questão de como às vezes pode ser parecido. Tem crianças com autismo de alto funcionamento que elas falam muito, mas elas falam só daquilo que é de interesse. Não tem uma troca, né? Então, aí é prestar atenção à qualidade da fala. Então, mas via de regra, crianças com TEA falam menos. Então, tem pontos parecidos, tem pontos diferentes. Criança com TDAH, como o doutor Jorge falou, é critério diagnóstico, dificuldade de prestar atenção. A criança com autismo, ela tem dificuldade de compartilhar interesse. Só que quando você olha uma criança na escola, elas podem estar se apresentando da mesma maneira. O desatento ali, disperso, prestando atenção em outras coisas, e a criança com TEA ali alheia, não compartilhando interesse. Então, para a professora, ela pode chegar para os pais e explicar a mesma coisa. Olha, seu filho fica ali sozinho, avoado, por motivos diferentes, né, por razões diferentes, seja na cognição social, nas funções executivas, mas a apresentação do sintoma se manifesta da mesma forma, né? Por exemplo, às vezes a criança com TDAH, ela vai brincar, ela começa a brincar de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então ela tem interesse por múltiplas atividades, enquanto a criança com TEA já é o contrário disso, ela tem um interesse restrito, ela se interessa por um único tipo de atividade. Uma questão importante no TDAH é a criança com TDAH, ela é impulsiva. Uma das perguntas também que a gente faz quando investiga o TDAH, ela tem dificuldade de esperar a vez dela, ela interrompe as outras crianças, mas a criança com TEA, por uma dificuldade de regulação, ela também ela interrompe. Então, como eu disse mais uma vez, o padrão de comportamento que vai ser observado é muito parecido. Então, tem características que eles compartilham e tem características que são bem diferentes. Então, é aquela colocação que eu fiz inicialmente. Ao mesmo tempo que eles são diagnósticos diferenciais, eles são diagnósticos que podem estar presentes ao mesmo tempo, potencializando os prejuízos funcionais da criança. Doutor Jorge? Oi. Queria que o senhor complementasse um pouquinho essa questão das semelhanças, das diferenças que o senhor observa. Ok. Fabrícia colocou muito bem. Inclusive, eu queria completar é que esses transtornos eles podem estar superpostos, né? E com uma mistura de características, uma mistura de sintomas que torna mais difícil o diagnóstico. Nem sempre a gente vai ver... nem sempre não, nunca se vai ver dois autistas iguais, né? Você nunca vai ver duas pessoas com TDAH iguais. A expressão desses sintomas é muito variável e torna o diagnóstico difícil. E muitas vezes a peregrinação, né, das famílias até um diagnóstico correto, até que encontrem um tratamento adequado, essa via crucis aí ela pode levar vários anos.
inclusive é uma das coisas que eu queria até colocar daqui a pouco, né, quando a gente for falar sobre outras questões, né, do déficit de atenção. Inclusive, eu queria te dizer o seguinte: diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico, essencialmente clínico. Embora a gente tenha instrumentos de apoio, o diagnóstico é feito com anamnese e história clínica. É preciso que esses sintomas, eles causem prejuízo em pelo menos algum setor, né, da vida do paciente. E esses sintomas precisam estar presentes desde a infância, ou pelo menos desde a adolescência. É comum a gente receber no consultório pessoas que chegam para a gente e falam: eu acho que eu tenho déficit de atenção. Mas a hora que você vai colher essa história, esse déficit de atenção começou o mês passado, quando no trabalho a pessoa começou a ser mais exigida. Isso muito provavelmente não é déficit de atenção. A gente vê histórias muito características, padrões, né, de sintomas se repetindo ao longo da vida, que vão tomando formas diferentes ou caras diferentes de acordo com o contexto de vida da pessoa. O tratamento precoce, inclusive, é fundamental para que não se acumule prejuízos. Doutor Jorge, o senhor citou essa questão, né, das famílias que, nessa tentativa de diagnóstico, de entender, né, o que aquela criança ou aquele adolescente tem. Doutora Fabrícia, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do diagnóstico, do quanto é importante que ele seja feito precocemente. Existe uma idade ideal para que aquela criança seja ali diagnosticada com autismo ou com déficit de atenção? Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão do acompanhamento, né, dessa atenção que as famílias precisam ter. Excelente colocação, né? Tanto eu como o Jorge, que trabalhamos aí com a infância e com a adolescência, a gente sabe da importância, né? Claro que o foco de hoje é falar sobre TDAH e autismo, mas de todas as questões, né? E aqui, especialmente de transtornos do neurodesenvolvimento, e o TDAH e o autismo, eles estão classificados como transtornos de neurodesenvolvimento, e como o Jorge pontuou, são transtornos que têm início desde a infância. Né? Então, o exemplo que ele acabou de citar. Às vezes, no consultório, chega um adolescente que, olha, há um mês eu tenho desatenção. Né? Embora, às vezes, tem casos mais leves que, por uma questão da criança ser inteligente, ela vai driblando aí os prejuízos funcionais do transtorno, mas mesmo que de uma forma subclínica, esse transtorno sempre existiu. Né? Então, tanto o TDAH como o TEA são transtornos que são do neurodesenvolvimento. Existem sinais de alertas que, em um dado momento aqui durante a nossa conversa, a gente vai pontuar quais são os sinais de alertas para o TDAH e para o autismo, mas à medida que identificado, o diagnóstico precoce, ele é fundamental. Né? Tanto que uma das questões hoje, né, da educação médica aí é o treinamento da pediatria para que os pediatras eles estejam mais capacitados e treinados para ter esse olhar para o transtorno do desenvolvimento, né? A gente fica muito com a ideia que ainda no primeiro e no segundo ano de vida da criança ao pediatra, e os pais também levam essa preocupação, como é que está o peso, está ganhando peso, como é que está a alimentação, mas que dê um olhar mais para essa questão do desenvolvimento, que se questione mais da brincadeira, da linguagem, da interação da criança. Porque o que a gente vê na prática clínica, os pais, e a literatura já traz esse dado, os pais eles percebem com muita antecedência que alguma coisa diferente acontece com os filhos dele. Isso é levado para o pediatra e, infelizmente, muitas vezes a frase se repete. Não, isso é normal, cada criança tem seu ritmo. E não, né? Existe uma média aí, existem coisas que os pais vão levando em consultas recorrentes e o pediatra não vai valorizando. Tanto que agora, né, é lei no Brasil que seja aplicado um questionário de rastreamento para autismo que se chama MChat. Né? É um questionário de triagem que ele é aplicado dos 16
aos 30 meses de idade. E são 23 questões com os principais sinais de alerta do TEA, tipo, responde quando chamado pelo nome, aponta quando quer pedir alguma coisa, se interessa pelas pessoas. Então, são 23 itens que são os principais sinais de alerta. E hoje é obrigatório que esse questionário, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria colocou como uma obrigatoriedade que esse questionário de triagem seja aplicado nas consultas de rotina da pediatria, né? Tanto para o autismo como para o TDAH, porque existem algumas crianças, né, e o Jorge pode me ajudar a falar um pouquinho na experiência dele com o TDAH, que começam a apresentar, mesmo na vida pré-escolar, sinais preditivos de TDAH. Né? Então, são crianças, claro que as funções executivas, o que são as funções executivas? Na verdade, são as nossas habilidades para a realização de tarefas. Né? Então, aí vem memória operacional, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. É claro que, ao longo dos anos e ao desenvolvimento, elas vão amadurecendo e acontecendo numa sequência. Né? Mas o controle inibitório, às vezes, ele começa a falhar muito precocemente. Então, a criança na pré-escola, ela já não consegue sentar na rodinha de conversa, ela empurra a outra criança, ela não consegue se autorregular e faz birra intensa. E tudo isso é levado, às vezes, para o pediatra, né, e passa despercebido. E essa criança passando por uma avaliação precoce por um psicólogo, por um neuropediatra, por um psiquiatra da infância, mesmo que não se feche um diagnóstico, né, mas que já fique esses sinais de alerta para o começo de uma intervenção comportamental. Porque existe uma capacidade do cérebro da gente que se chama neuroplasticidade, que é uma capacidade do nosso cérebro responder a intervenções, a estimulação, de uma maneira que tenha uma melhora da funcionalidade. Então, assim, essa neuroplasticidade, eu sempre explico de uma forma, né, bem tranquila no paciente que no consultório, eu falo para os pais, olha, quanto mais novo o seu filho for, é como se o cérebro dele fosse uma massinha. Mais capacidade a gente tem de modelando. Né? Então, intervenção precoce, a criança, até os 2 anos de idade, principalmente, até os 3, 4, a neuroplasticidade é maior. Então, a capacidade, mediante essa criança, a intervenção, fono, porque está com atraso de linguagem, ou psicomotricidade, porque tem questões de motricidade, dispraxias motoras, ou mesmo quando você já tem um diagnóstico de autismo, porque o diagnóstico de autismo tem que ser feito até os 3 anos de idade. Mas, infelizmente, e não são estudos só aqui no Brasil, tá? Se você pegar estudos americanos, a média de idade do diagnóstico de autismo é os 5 anos de idade. Você perdeu a melhor janela de intervenção. Não é que as crianças com 5, 6 anos, aqui no Brasil, às vezes, a faixa de idade, infelizmente, é um pouco mais tarde. A gente pega aí no dia a dia crianças de 8 anos sem diagnóstico de autismo. Não é que você não vai ter um ganho terapêutico com as intervenções. Absolutamente, a intervenção comportamental, e a gente vai falar um momento dessa questão do tratamento, ela é importante, mas quanto antes é melhor. E uma coisa que eu sempre pontuo para as terapeutas, né, ou quando a gente está falando sobre intervenção, mesmo quando você não tem um diagnóstico definitivo, né, seja de autismo, ou de TDAH, ou de outro transtorno do desenvolvimento, a partir do momento que você identificou um atraso, encaminha essa criança para intervenção, reavalia depois 6 meses, reavalia depois um período, mas encaminha para intervenção, mesmo sem ter um diagnóstico definitivo. Então, a intervenção, o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, eu falo que é uma das principais bandeiras aí que a gente defende. Complementando essas informações que a doutora Fabrícia trouxe, doutor Jorge, gostaria que o senhor falasse dessa questão do diagnóstico e também dos prejuízos que não diagnosticar pode trazer para a vida daquele adolescente, daquela criança, e também, né, tem que levar em consideração que essa pessoa vai se tornar um adulto, né? Eu começo falando sobre a primeira coisa, né, que a Fabrícia colocou, que é a de quando a família começa a procurar médicos, leva repetidamente no médico, porque nota que alguma coisa diferente está acontecendo. No TDAH, inclusive, que geralmente a expressão desses sintomas acaba sendo mais leve, né, do que no espectro autista, e algumas questões para o funcionamento da vida prática, né, acabam mais preservadas. Essa busca
ela pode acabar levando mais tempo e ser menos intensa. Mas não é só a família que suspeita que alguma coisa está diferente. A própria criança percebe que algo nela está diferente das outras crianças. Enfim, essa dificuldade de fazer amizades, de manter as amizades, de conseguir se autorregular, né, como a Fabrícia colocou, de conseguir regular o próprio comportamento para que ele seja socialmente adequado, isso, aliado à desinformação que ainda existe a respeito do déficit de atenção, e essa desinformação acaba impactando as famílias, os profissionais que lidam com as crianças, seja da área da educação ou da saúde. Incrivelmente, essa desinformação ainda existe na área da saúde. Essa desinformação ela ajuda a criar um estigma. E tem famílias que, inclusive, acabam evitando levar a criança, né, ao médico com medo de um diagnóstico, por medo de um rótulo. E aí você descobre que a criança já tem alguns rótulos. Na classe, né, na escola, ele já é o encapetado, o bicho carpinteiro, ele já é o avoado, no mundo da lua. Então, ele já tem um monte de outros adjetivos que vão, no mínimo, interferir na autoestima dessa criança, que vai aprender a acreditar em um monte de bobagens sobre si mesmo. E essa autoatribuição, né, de más qualidades vai acabar fazendo com que isso interfira nas escolhas, nos rumos e nos resultados, né, desse futuro adulto. É uma situação bastante complicada, porque geralmente os portadores, né, o que antigamente se dizia, né, os portadores, hoje as pessoas, né, com déficit de atenção, elas trabalham, estudam, mas podem ter os seus resultados reduzidos em função do transtorno. Então, aonde essa pessoa consegue chegar, acaba sendo esse caminho, esse resultado acaba sendo encurtado por conta do impacto do transtorno sobre a vida da pessoa. O senhor citou essa questão da desinformação, né? E também desse receio que muitas vezes as famílias têm de procurar ajuda de um profissional, justamente pelo que o senhor falou, né? Por essa questão do rótulo, daquela criança ficar marcada. Então, eu gostaria, né, que os senhores falassem um pouco dos sinais que servem de alerta, né? Ao que os pais, e eu acho que também vale aí falar também voltado para os professores, né, que muitas vezes acompanham ali essas crianças na escola durante boa parte do dia, quais são os sinais que servem de alerta tanto para o autismo quanto para o déficit de atenção? O que a gente precisa perceber que pode aí indicar e aí até acender essa luzinha de que não, vou procurar um acompanhamento médico, né? Vou falar com um pediatra, um especialista, para realmente abrir os olhos dos pais e também dos profissionais da educação. Perfeito. Bom, posso começar então falando um pouquinho do TEA, aí eu deixo o Jorge falar aí com a experiência dele um pouquinho dos sinais de alerta do TDAH. Com relação ao transtorno do espectro autismo, hoje existem pesquisas que trazem sinais desde o bebê. Né? É claro que, né, depois isso acaba aparecendo na retrospectiva. Aí, né? Por exemplo, a mãe não vai estar amamentando o bebê, vai sentir que ele não olha nos olhos e com 4, 5 meses vai levar ao neuropediatra com uma suspeita de autismo. Mas quando a gente colhe a história clínica, a gente faz essa retrospectiva desde ali dos primeiros meses de vida. Então, sinais do bebê, né, o bebê que chora demais, ou não chora para nada, né, ou um choro indiscriminado. É claro que eu brinco às vezes com os pais, né, pais de primeira viagem, no começo eles têm a dificuldade de entender se é choro de fome, se é choro de sono, se é choro de calor, mas o choro da criança com TEA, às vezes é um choro indiscriminado e que os pais não conseguem identificar. Então, existem os dois extremos. Ou o bebê é absolutamente passivo, não chora para nada, ou é um bebê que chora de uma maneira
exaustiva e é um choro que não dá para identificar. Às vezes, crianças que ficam acordadas no berço de uma forma passiva, né? O que é o mecanismo, né? Quem é pai, quem é mãe sabe, a criança acorda no berço e chora. Às vezes o bebê com TEA, a mãe entra no quarto, aquele bebê está acordado ali um tempão e, né, não se manifestou. Aí o bebezinho vai crescendo, o que a gente espera ali com 6, 8 meses? O sorriso social, que é aquele sorriso de reciprocidade. A criança com TEA, ela não vai apresentar. Então, aí nessa fase, mesmo no primeiro ano de vida, o pai e a mãe já começam a perceber, parece que ele sorri pouco, que ele não sorri, ele escuta a minha voz, ele não vira a cabeça, que é um movimento normal da criança no primeiro ano de vida. Se ela escuta a voz da mãe, ela vira a cabecinha. A criança com TEA muitas vezes não faz isso. Mas até essa fase, os pais vão percebendo alguma coisa diferente, mas que não sabem entender o quê. Aí começam os sinais mais marcantes, né? E aí a família começa, às vezes, vai para o otorrino. Eu acho que ele é surdo, porque a gente chama pelo nome e ele não olha para a gente. Mas ao mesmo tempo chega no otorrino e fala, mas se ele escuta a musiquinha do desenho que ele gosta, ele pode estar lá no quarto e ele vem correndo. Né? Porque essa dificuldade da interação, está chamando pelo nome, ele não tem essa necessidade dessa interação, então ele não olha. Né? O atraso da linguagem, às vezes, é o principal motivador. Então, uma porta de entrada muito importante são os fonoaudiólogos. Muitas famílias chegam primeiro nos fonoaudiólogos. Meu filho não fala. Então, a gente também que trabalha com equipe multidisciplinar, fica muito em cima desse treinamento dos profissionais que trabalham com a linguagem, de entender se se trata só de um atraso de linguagem, existem os atrasos específicos de linguagem, ou se não falar está dentro de um conjunto maior, que é um transtorno do espectro do autismo. Né? Aí entra a comunicação, que é o verbal também, mas o TEA não vai ser só uma questão da linguagem. Tem padrões de linguagem que são bem específicos. Um exemplo disso é a ecolalia, que a criança ela repete palavras ou ela repete frases, né? Ou ela vai criando uma linguagem própria. Ela está começando a desenvolver a linguagem, mas ela cria palavras, ela repete trechos do desenho, né? Ou ela realmente não fala. A comunicação não verbal, então a dificuldade de entender gestos, expressões faciais, não apontar para compartilhar interesse, ou não apontar para pedir as coisas. Um aspecto muito importante é o que a gente chama de atenção compartilhada. Isso acontece desde o primeiro ano de vida. Quando a gente dá alguma coisa na mão de uma criança, ela olha para o brinquedo e olha para a gente, né? Então, essa coisa de olhar para o objeto e olhar de volta, né? Essa reciprocidade, essa troca que a gente chama de atenção compartilhada, as crianças com TEA têm dificuldade nisso. Ou dificuldade, ou elas falham 100%. Então, muitas crianças com autismo, você dá um objeto, ela olha para o objeto e ela não olha para você. Ela fica o tempo todo olhando para o objeto. Né? Então, esses sinais vão começando a aparecer. Às vezes, a maneira de brincar, né? Não é regra, mas crianças com TEA, elas começam a enfileirar, às vezes, brinquedo, separar por cor, categorizar os brinquedos. Elas não conseguem, às vezes, dar função para o brinquedo, né? Explorar o brinquedo, se interessar por brinquedo. Às vezes, elas se interessam mais por uma tampa de um Tupperware do que por um brinquedo. Começam a girar objetos, apresentar as estereotipias motoras. A hora que a criança vai crescendo um pouquinho, você espera que ela comece a imitar, às vezes, então, o pai com o martelinho, ou pegar a maquiagem da mãe e fazer de conta que é princesa. Eles não têm essa brincadeira da imitação. E é o que você pontuou, os educadores, na educação infantil, eles começam a perceber que as crianças, às vezes, falham na troca, ali no brincar com as outras crianças, ou elas se isolam, não participam das atividades, ou elas se incomodam com barulho. Então, eu percebo que a hora que começa a bater palma ou cantar musiquinha, a criança se irrita e faz uma birra muito intensa, ou se esquiva do contato com as outras crianças, ou percebe que mesmo quando está, né, interagindo, a qualidade da interação é diferente. Então, a escola é muito importante. Tanto que psiquiatra infantil, eu falo que, assim, tem 2 pontos que são... Tá dando para ouvir? Agora voltou. Tem 2 pontos que são fundamentais para quem trabalha com psiquiatria infantil, que é a observação da criança, por mais que, como o Jorge disse, os diagnósticos, tanto do autismo quanto do TDAH, são diagnósticos clínicos. Existem exames, avaliação neuropsicológica, que são para diagnóstico diferencial e complementar,
Por o autismo existe, em alguns contextos, demanda de avaliação genética ou de exames de neuroimagem para descartar causas neurológicas ou síndromes genéticas, mas são diagnósticos clínicos. Então, a observação da criança, ela é fundamental. O sentar, o brincar, o ver a qualidade da troca da criança com o profissional. E a escola, o relatório escolar, ele é muito importante para a gente, porque a gente vai entender como essa criança se comporta com os pares. Doutor Jorge, palavra do senhor para falar um pouquinho do TDAH. TDAH, o mais comum de acontecer é o diagnóstico de acontecer no início da idade escolar, embora ele seja possível em idade pré-escolar. Via de regra, se costuma fazer o diagnóstico de TDAH a partir dos 5, 6 anos de idade. Antes, né, formalmente, 6, hoje 5. Mas a gente já consegue perceber desde antes alguns sinais que podem trazer algum alerta, né? É comum, por exemplo, você ver a criança que espalha todos os brinquedos e não brinca com nenhum, não consegue curtir as brincadeiras, né, com a profundidade que você esperaria ou que você imagina que ela fosse fazer. Uma dificuldade grande de cumprir ordens, ou então de conseguir se manter fazendo uma determinada coisa, né, uma brincadeira por um tempo, pelo tempo que a gente espera que seja. Uma dificuldade, por exemplo, já na escola, em se manter nas brincadeiras, justamente porque não consegue deixar de ter comportamentos ou controlar seus impulsos. É aquela criança que faz a piadinha na hora errada, é aquela que cutuca o amiguinho numa hora em que aquilo não é apropriado. É claro que existem situações sociais onde todo mundo faz isso, mas aquela percepção, o famoso desconfiômetro, né, de que aquela hora não é adequada, que aquilo não é para aquela situação, para aquele momento. Outra coisa comum é eu costumo brincar, né, a síndrome do peraí, tô indo. A dificuldade de inibir o comportamento atual para iniciar um outro. Quer dizer, você tem um freio no que você estava fazendo para iniciar uma outra atividade. Então a mãe chama, por exemplo, olha, filho, vem jantar. E o filho está lá no videogame. Que, aliás, essa questão de tela, né, que já é muito discutida atualmente, né, de tempo de tela, para o hiperativo, isso é mais complicado ainda. Então, a criança está lá no videogame e a mãe já falou, já tem meia hora que está falando, e a criança continua no videogame, mãe, eu estou indo. Isso não é... E o pior, né? Muitas vezes as famílias acabam reagindo, né, emocionalmente a essas situações e sem a devida compreensão, né, do que é que está acontecendo. Então, acabam não fazendo determinadas coisas que são importantes, como, por exemplo, ordens curtas, instruções, né, curtas e claras, olhar para a pessoa, né, diretamente quando for dar algum recado ou quando for alguma instrução, e acabam brigando ou punindo de formas que não funcionam. Não que não se tenha que fazer, mas muitas vezes não funciona o comportamento reativo dos pais, né? A irritação que às vezes esse comportamento produz faz com que as famílias tenham posturas pouco adequadas, né? E a criança acaba se tornando mais ansiosa, e ansiosa pioram os sintomas de déficit de atenção ainda. Acaba virando um círculo vicioso. Nós fizemos esse panorama, né, de sinais, também dessa questão de como as famílias, né, devem estar atentas, do que é cada um, né, do autismo, o déficit de atenção. Mas eu queria falar também um pouco sobre a questão do tratamento, né? O que pode ser oferecido
para essa criança, para esse adolescente que já tem o diagnóstico, seja de autismo ou de déficit de atenção. E eu também gostaria, né, de saber um pouco mais da importância do acompanhamento médico, né, de quais são as especialidades que precisam estar envolvidas para acompanhar essa criança ou esse adolescente. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, então, novamente, aí dos transtornos do espectro, né? Feito o diagnóstico, o que a gente pontua, né? A questão que o plano terapêutico, ele é individualizado. Por quê? Justamente porque o autismo tem graus, né? Então, tem crianças com autismo que têm deficiência intelectual associada, tem crianças com autismo que não têm deficiência intelectual, às vezes, né, uma pequena parcela tem até altas habilidades e um QI acima da média, né, acima do QI, acima de 130, né, que já é caracterizado hoje, não se usa mais a nomenclatura superdotação, mas alta habilidade, né, tem crianças com TEA que têm comorbidades neurológicas, né, epilepsia, que é mais prevalente, o que é prevalente é mais presente em crianças com autismo. Tem crianças com autismo que têm alterações motores importantes, então são crianças dispraxas, mais descoordenadas, então tem dificuldade de andar de bicicleta, dificuldade de motricidade fina, né? Claro, tem o que eu expliquei, o que é o principal, que são os prejuízos da comunicação verbal e não verbal, da interação e de interesses. Então, o modelo principal de intervenção são os modelos de intervenção comportamental. O modelo que tem um nível de evidência muito claro de eficácia é o ABA, que em português é Análise Aplicada do Comportamento, né, que vai trabalhar os comportamentos que estão disfuncionais na criança e trabalhar para melhorar o que está deficitário. Então, melhorar a interação, melhorar a reciprocidade, melhorar o foco de interesse, ampliar a qualidade do brincar, né? Isso é um modelo de interação, que é o ABA, que ele é feito no ambiente clínica, no ambiente escola, no ambiente doméstico, né? Então, mesmo dentro do ABA, existe a aplicadora, mas também existe a auxiliar terapêutica que vai até o domicílio da criança, que vai até a escola, né, que trabalha em outros contextos, porque uma das dificuldades da criança com TEA é generalizar. Então, às vezes, ela aprende direitinho na clínica a encontrar alguém e falar, oi, tudo bem? Né? Então, é realmente esse treino de habilidade social, de iniciar uma conversa. Só que daí, em outros ambientes, ela não consegue generalizar esse padrão de comportamento. Quando ela chega e encontra alguém, ela tem que cumprimentar. Né? Então, essa generalização é muito difícil para eles. Outro modelo de intervenção precoce é o Denver, né? Que é a intervenção precoce Denver, que também trabalha esses prejuízos funcionais, prejuízos de interação social. Outro modelo também é um que se chama TIT, que é um modelo que trabalha muito os prejuízos da comunicação das crianças com TEA. Hoje, no Brasil, o Denver está ganhando espaço, mas o ABA ele é bastante difundido, bastante utilizado, e quando a gente encaminha as crianças para a intervenção comportamental, a grande maioria hoje acabam sendo encaminhadas para o ABA. E um ganho bem recente, né, é que hoje os planos de saúde, embora não faça parte do rol da ANS, os planos de saúde já estão entendendo que essa intervenção comportamental ABA não é apenas 1 hora de terapia semanal. Essas crianças precisam de um período grande de horas, né? Então, já estão entendendo que quando você faz uma solicitação de 4, 6, 8, 10 horas de ABA, e aí vai ser dividido entre orientação, supervisão, escola, os convênios já estão excedendo essas horas de ABA. Paralelo a isso, algumas crianças precisam também da intervenção fonoaudiológica, porque mesmo quando tem algumas que precisam desenvolver a linguagem e outras, quando elas falam, precisam dar um uso funcional para essa linguagem. Então, melhorar, às vezes, aqueles aspectos de linguagem que são bem característicos de criança com autismo, como eu mencionei, a ecolalia, mas também usar a linguagem de uma forma mais funcional, que é o que a gente chama de pragmática. Então, eu uso a linguagem para me comunicar com o outro. Algumas crianças têm uma demanda de fazer terapia ocupacional, né? Seja no modelo mais para trabalhar as dispraxias motoras,
Então, são crianças, às vezes, que precisam melhorar a coordenação, mas hoje, com a última edição aí, que é o nosso, vamos dizer, o nosso tratado de psiquiatria, que é o DSM, que está na quinta edição, ele trouxe muito essas questões sensoriais. Essas desregulações sensoriais, hoje, elas podem ser trabalhadas com a terapeuta ocupacional com um modelo de intervenção que chama integração sensorial, né? Então, quando a gente traça um plano terapêutico para a criança com TEA, da mesma maneira que o Jorge colocou, o TDAH de uma criança ou de um adolescente nunca vai ser igual ao da outra. O autismo também não. Por isso que hoje se chama transtorno do espectro do autismo. E o plano terapêutico ele é individualizado, porque tem crianças que precisam mais horas de fono, outras crianças precisam de mais horas de aba, outras crianças precisam de bastante horas de integração sensorial para trabalhar essas desregulações, apoio psicopedagógico, porque mesmo às vezes quando a criança tem a inteligência preservada, o QI maior que 70, elas têm dificuldade na abstração. Então, quando elas vão ali no Fundamental 1 e precisam fazer interpretação de texto, ou mesmo na matemática, elas têm dificuldade de abstrair. Então, o apoio psicopedagógico é muito importante. Então, em linhas gerais, essas são as intervenções. Terapia comportamental, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, né, ou com integração sensorial, ou mesmo trabalhar aspectos de motricidade, psicopedagogia, mas assim, como eu disse, é muito individualizado. Cada criança vai ter uma demanda de mais ou de menos de determinado tipo de intervenção. Doutor Jorge? Eu até ia fazer uma colocação, eu iria até um passo um pouquinho anterior, né, do que a Fabrícia colocou, e dividiria o tratamento do déficit de atenção em 3 pilares básicos. Um, que seria a psicoeducação. É fundamental que a família, e é fundamental que a criança ou adolescente também tenha ideia do que é que está acontecendo, tenha ideia de como funciona aquele transtorno e quais características ou quais coisas que acontecem por conta desse transtorno que podem ser evitadas. Um outro pilar seria a psicoterapia. Geralmente se utiliza a terapia comportamental e cognitiva comportamental, né, no caso de crianças, adolescentes mais a terapia cognitiva, o aconselhamento, né, a orientação parental, treinamento parental, e o terceiro pilar que é o farmacológico. A gente não pode colocar, inclusive é um erro conceitual, a gente colocar por último o tratamento farmacológico. Se a gente pensar que transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico, ele vai acontecer numa camada de funcionamento, né, do nosso psiquismo, que poucas coisas conseguem interferir naquele nível, né, com aquela eficiência que a medicação consegue fazer. Uma vez eu ouvi uma pessoa com TDAH fazer a seguinte analogia, eu nunca mais me esqueci, um adulto, inclusive, que disse assim, imagine um andar de um prédio, uma empresa onde todo mundo está trabalhando, que não tenha paredes, que não existam divisórias, e toda a empresa está ali naquele andar, todo mundo trabalhando junto. Só que todas aquelas lâmpadas daquele andar piscando, né, sem conseguir acender direito. E imagine como funciona um dia inteiro de trabalho, com todas aquelas lâmpadas cintilando, aquelas pessoas precisando se comunicar, aqueles setores precisando conversar um com o outro, e o trabalho fluir com regularidade, né, com constância, com eficiência. No final de um dia, todos aqueles vão estar exaustos, né, e o trabalho não vai render, todos vão estar irritados, inquietos. E aonde que entra a medicação? A medicação conserta a luz, né? É como se a medicação tivesse o poder de consertar aquilo que faz com que
essa ineficiência desse escritório, né, desse exemplo, acontecesse. Então, no caso, a medicação consegue agir ascendendo, né, ativando as áreas que precisam estar funcionando pelo tempo e com a intensidade necessária para que essas áreas do cérebro consigam trabalhar juntas, né? Deixa eu ver, acho que eu não me esqueci de nada. Eu achei muito interessante, Jorge, a sua colocação, porque daí, para a gente explicar, e eu concordo 100% quando você coloca a questão da importância, e não menos importante, da abordagem farmacológica no tratamento do TDAH. Porque a gente que trabalha com TDAH vê, né, o quanto é estigmatizado o tratamento farmacológico do TDAH. Né? Então, são duas etapas que a gente tem que trabalhar no nosso consultório. Primeiro, e claro, quem trabalha com criança, para o adulto também, que já chega às vezes com uma história de vida de fracassos e séria, um monte de comorbidade, depressão e ansiedade, mas falando mesmo da infância, então já vem o impacto do diagnóstico, e no TDAH em específico, são os estigmas do tratamento farmacológico. Mas como o Dr. Jorge mesmo explicou, tem todo um substrato neurobiológico que demanda essa intervenção farmacológica para que consiga melhorar essa funcionalidade. Para o autismo, até o atual momento, não existe uma intervenção farmacológica para os sintomas centrais do autismo. Que é uma pergunta assim, qual que é o tratamento do autismo? Existe algum remédio para o autismo? A resposta é não. Para o autismo funciona diferente do TDAH, nesse sentido. Ah, mas você medica, Fabrícia? Eu medico, assim como o Jorge medica, os colegas medicam, a gente medica as alterações comportamentais e as comorbidades que são mais frequentes nessa população. A gente medica o distúrbio de sono, a gente medica a agressividade, a gente medica a hiperatividade, a gente medica, são essas questões. Mas não existe até atual momento uma medicação que vai fazer a criança falar, que vai fazer a criança brincar simbolicamente. As intervenções comportamentais é que vão melhorar essas habilidades que estão aquém do esperado. E, claro, o Jorge colocou um ponto muito importante, que eu me ative a falar da intervenção direta com a criança, mas a orientação parental ela é de suma importância para a compreensão do que acontece e ensinar os pais a lidarem com essas crianças, né? Porque, como o Jorge colocou, o dia a dia, ele deu o exemplo ali do diagnóstico, às vezes, que os pais não compreendem o padrão de comportamento daquela criança, né? Que às vezes entrar no banho é aquela novela, sair do banho também é aquela dificuldade toda, né? Não, eu coloco assim no consultório, Jorge, eu falo, mãe, aquela criança que é 20 mil vezes para entrar no banho, você tem que falar, e depois mais 20 mil vezes para sair. 20 mil para sair. E o que ele fez no banho? Não, no banho ele não fez nada, ele fez tudo, menos tomou banho. Ele jogou shampoo, ele ficou olhando para o nada, né? Isso gera um desgaste para a família. Um sabonete na barriga. Inteiro na barriga, né? E tanto que, né, o Jorge também acredito que vai concordar, quando a gente pontua para os pais que isso é um transtorno, às vezes eles se culpam, porque eles não entendiam que isso era um problema, né? Nossa, mas eu briguei tanto com ele, né? Eu brigava demais com ele, porque eu não entendia que isso era um problema de saúde. Então, às vezes, vem essa questão de se culpabilizar. Eu cobrava coisas que agora eu entendo que ele não tinha condição de fazer diferente, né? Então, é muito comum, e vai gerando, como o Jorge falou, todo esse ciclo, né? E a criança vai ficando ansiosa, vai ficando com a autoestima baixa, por que só eu levo bronca na escola, por que meus irmãos nunca levam bronca e só eu? Então, a criança vai criando toda essa ansiedade, essa baixa autoestima. Então, é todo um trabalho com a família também, né? É o que a gente chama dessa aliança terapêutica, profissional, família e o paciente. Eu queria colocar 2 pontos importantes, que a gente quase não fala deles, e é uma oportunidade bem interessante. Uma é a questão custo de um tratamento. É um tratamento multidisciplinar que acaba requerendo horas, né, de dedicação sobre a criança, né, e a família. Então, imagine
pode chegar a custar um tratamento completo com todos esses profissionais, e a dificuldade, considerando a realidade econômica das famílias aqui no Brasil. E também a dificuldade em compor, para nós profissionais, né, de compormos equipes e que a gente consiga trabalhar suficientemente afinados. Quer dizer, existem regiões, tudo bem, na capital a gente consegue fazer isso com muito mais facilidade, mas pensando em termos de comunidade de Brasil, a dificuldade que é você conseguir compor equipes que consigam fazer esse trabalho multidisciplinar. Muitas vezes você não tem o profissional, ou você não tem um profissional dedicado ao TDAH, ou dedicado ao transtorno do espectro autista, embora sejam psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, e até mesmo psiquiatras e neuropediatras. Não é sempre que a gente consegue formar essas equipes. E mais ainda, às vezes a gente se vê fazendo um pouco de tudo, né? E tendo que fazer um pouco de cada coisa, né? Voltando para aqueles 3 pilares. Você ter uma escuta de psicoterapeuta, conseguir orientar como um psicoeducador e ainda conduzir a questão clínica propriamente dita, porque você não consegue ter os outros profissionais ou porque a família não consegue incluí-los no tratamento por diversas questões. Ou a dinâmica, que às vezes pode ser caótica, da família, e o máximo que eles conseguiram fazer foi se organizar para buscar um profissional, ou então até mesmo financeiramente pode ser bastante difícil. Então, é preciso colocar esse dado de realidade, porque, assim, idealmente é da maneira como a gente tinha falado, mas na prática todos esses fatores incidem, né, na qualidade e no resultado, né, do tratamento. Bom, nosso tá encaminhando. Eu gostaria de pedir de vocês deixar um recado, né, para os pais, para as famílias, sobre a importância de observar as crianças e os adolescentes e de não ter medo de procurar ajuda profissional e, mais do que isso, não ter medo do diagnóstico. Doutora Fabrícia. Bom, vamos lá, né? Como eu pontuei em algum momento, né? E isso realmente, né? Até porque o meu principal foco de atuação é com a primeira infância, né? E aí vem muito essa questão do diagnóstico precoce. Então, independente, né, de se fechar um diagnóstico ou não, sempre estar atento a questões de algo que está te chamando a atenção, que está muito fora do esperado, né? É claro que cada criança, eu concordo, né? Não deve comparar irmão, concordo, não deve. Cada criança tem o seu ritmo, sim, mas existe uma média, né, para o neurodesenvolvimento. Então, ficar atento, né? Se alguma coisa começa a persistir, você vê que seu filho está aqui em qualquer aspecto, seja motor, emocional, a maneira que ele reage, né? Aqui cabe para qualquer questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento emocional, está muito imaturo, não consegue lidar com frustração, procura ajuda, né? A gente que trabalha com criança sabe que não é uma tarefa fácil, é muito, né, demanda aí um sofrimento, uma carga emocional muito grande dos pais chegar até um consultório de um psiquiatra da infância, né? Se existe estigmas aí ainda, e foi até o tema da redação do Enem semana passada, né? A questão do estigma da saúde, das doenças psiquiátricas, né? Se isso é algo muito estigmatizado, imagina quando você está falando do seu filho, né? Então, eu coloco para os pacientes, né, para os pais, eu sempre coloco, eu sei que estar deste lado da mesa não está sendo fácil para vocês, mas vocês fizeram a coisa certa. Quanto antes vocês chegarem aqui, antes a gente vai poder entender o que está acontecendo, né, fazer as devidas intervenções, né? Então eu concordo com você, existe estigma, mas foi o que o Jorge falou, às vezes se você ficar relutando essa busca, seu filho já está com um monte de estigma em sala de aula, né? Seu filho já está sofrendo para lidar com a dificuldade de prestar atenção, ele percebe que o amiguinho não presta atenção, ou consegue fazer a lição de casa, ele não faz, ele faz a prova e ele estudou direitinho, chegou na hora, ele cometeu erro por distração e foi mal,
né? Então, a busca é importante. É todo um processo de entender o diagnóstico, de elaborar, né? Então, os pais às vezes colocam por que comigo, por que com meu filho, e faz parte do nosso papel esse acolhimento, né? Mas eu colocaria como mensagem principal essa, né? E hoje, como o Jorge pontuou, a realidade econômica no país é muito difícil, mas eu vejo que hoje existem muitos profissionais, né, que se prontificam aí a criar blogs, muitas famílias, a gente vê que muitos familiares de pacientes com TEA criam blogs de orientação, né, seja para o autismo, para o TDAH, né, ver a BDA é um grande exemplo disso, né, de orientação, de informações seguras, né, então, assim, tanto para o autismo como para o TEA, hoje a gente tem recursos que a gente pode buscar com segurança na internet. Sempre, é claro, é muito importante saber a fonte que a gente está buscando, mas aí, às vezes, o nosso papel como médico é explicar. Às vezes, a família não tem condição de uma intervenção, né? Não tem o plano de saúde. A gente vai fazendo o nosso papel de ajudando, mas a gente orienta, às vezes, sites de intervenção que são seguros, instituições que são seguras, que vão passar essas orientações. Então, é procurar mesmo que esteja tudo bem, procurar o quanto antes, ouvir de um profissional, né? E aí a gente, quanto profissional, vai ajudando a família a elaborar, a internalizar, e se for um diagnóstico definitivo. Mas eu diria que a mensagem mais importante é a identificação e a busca precoce aí por uma ajuda profissional. Doutor Jorge, suas considerações? Existe uma questão ligada ao preconceito, né? Da mesma forma que esses estigmas, eles estão diretamente ligados, né, ao preconceito que se forma contra essas crianças e em outras esferas, né, contra as famílias também. Esse preconceito ele não pode vir de dentro de casa. O preconceito para com o tratamento, para com o diagnóstico, só atrasa e dificulta a vida da pessoa com TDAH e com TEA. Então, é primordial que se faça diagnóstico, que se corra atrás do tratamento adequado. E, mais do que isso, a gente precisa ter políticas públicas que deem conta de incluir as pessoas com transtorno do espectro autista e com TDAH, essa inclusão na sociedade, a inclusão escolar. E é claro que assim não existe nenhuma política capaz de integralmente, né, todas as necessidades, né, da sociedade. E até por isso que existem entidades, existem organizações que fazem isso e lutam, né, pelos direitos dessas pessoas. Assim como a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, né, e existem canais específicos, canais por onde a gente consegue se manifestar. A própria Assembleia Legislativa é um desses possíveis canais, graças a Deus. E eu penso, inclusive, o quanto que, apesar de toda essa questão relacionada ao preconceito, as lutas, né, para se conseguir fazer um tratamento adequado aqui no Brasil, ainda existe o desserviço prestado por um movimento chamado medicalização, né, antimedicalização. Infelizmente, a gente tem visto esse pessoal veicular mensagens de que TDAH não existe, TDAH é uma invenção, é um construto social, TDAH é uma forma de dominação que foi inventada, enfim. E se produziu um monte de material inadequado que infestou a internet, por exemplo, com desinformação. E a gente acaba tendo um trabalho redobrado
né, de orientar adequadamente e fazer não só o trabalho de aproximar, né, as pessoas com TDAH, né, da ajuda, mas acabar tendo que clarear essas mensagens erradas por aí. É uma situação bastante complicada, não é um fenômeno só aqui nacional, embora aqui ele tenha matizes um pouco diferentes lá fora, mas existe um fenômeno mundial. Isso, infelizmente, acaba atrapalhando bastante a vida das pessoas com TDAH. Doutora Fabrícia, doutor Jorge, quero agradecer muito a participação, ideias e debates, todos os esclarecimentos e alertas que deixaram aqui para o nosso público. Agradeço muito a participação. Agradeço, obrigada. Esse foi o Ideias e Debates de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.